Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre viagens. Eu estou com a Mari e hoje a gente vai falar sobre o destino de Torres del Paine. E vai ser mais ou menos uma entrevista, porque eu não conheço, não fui ainda. E a Mari acabou de voltar de lá, então ela tem várias, inúmeras dicas, vai matar todas as minhas curiosidades. Tudo bom, Mari? Oi, Andréia, tudo bom? Vamos lá. Um destino lindo, lindo mesmo. O Chile ficou muito tempo fechado, depois abriu com muitas restrições. Então, assim, dizer que o turismo do Chile voltou muito recentemente. E aí todo mundo que tinha viagem planejada para Atacama, Santiago, Torres del Paine, agora que está conseguindo realizar o sonho. Então, muitas perguntas assim para quem já foi, quer voltar para saber o que mudou, o que não mudou, e para quem nunca foi, como chegar. Essa é a primeira pergunta que eu ia te fazer, Mari. Como chegar em Torres del Paine? Da onde sair para quem nunca foi, não tem muita ideia de onde fica até, mas assim, como chegar lá? Tem duas formas de chegar. Uma é por Santiago, pelo Chile, né? Fazendo Santiago, Porto Natales ou Punta Arenas. E Porto Natales é bem pertinho do parque, só que não tem voos frequentes, tão frequentes quanto Punta Arenas. Só que Punta Arenas para o parque é uma distância longa, são várias horas dirigindo ou um transfer caro. Então, ou um aéreo, Santiago, Porto Natales, para poder ficar pertinho do parque, ou uma forma que muita gente está utilizando e que é bem bacana, é via Argentina, ainda mais que os preços estão melhores nesse momento. Então é Buenos Aires, é o Calafate, um carro até Porto Natales ou direto para o parque. E quantas horas de carro de El Calafate até Porto Natales? São cerca de 2 horas e meia a 3. Mas a paisagem é muito linda. E se o dia estiver bonito, você vai parando a cada meia hora para tirar foto. Que realmente é muito lindo. Então, assim, a viagem que seria 2 horas e meia, 3, de carro você acaba levando mais, porque você vai parando e desfrutando a viagem. Se você for de ônibus numa excursão, a excursão vai direto, talvez faça uma parada no meio, então vai mais rápido. O que demora é a fronteira, porque você tem que sair da Argentina, então tem ali meia hora de trâmite, e entrar no Chile, mais meia hora de trâmite. E se não tiver ninguém, você faz em 15 minutos você faz. Se tiver muita gente, que é o caso da temporada, essa fronteira pode demorar bem mais. Mas sabendo disso, já considerando isso no trajeto, não tem problema nenhum, faz parte da viagem. E quanto tempo ficar em Torres del Paine seria o recomendado para quem quer conhecer o lugar? Esse eu acho que é um quebra-cabeça ali, porque você tem a opção de fazer o bate-volta, e aí eu chamo, né, a gente chama no blog, que de um passeio contemplativo e panorâmico, porque você vai ficar umas 3, 4 horas para chegar, vai fazer uma boa parte no ônibus, vai caminhar um trecho curto e depois vai voltar de ônibus. Então, praticamente, você fez uma viagem de ônibus. É bonito, as paisagens são maravilhosas, e se você não gosta de caminhar, perfeito, viagem dos sonhos. Mas, como a maioria quer fazer um trekking, quer fazer uma coisa mais longa, quer desfrutar ali a paisagem, fazer um piquenique e tal, aí o ideal é dormir uma noite, porque aí você acorda no dia seguinte e faz os trekkings largos, ou você passa o dia inteiro, faz um trekking curto, descansa e volta no dia seguinte. Então, assim, se for para só olhar, faz um bate-volta. Se for para fazer uma caminhada curta ou uma longa, uma noite é o ideal dentro do parque. Se for para conhecer a cidade de Porto Natales, no Chile, mais o parque, 2 noites. E se for para fazer 2, 3 caminhadas, então 2 noites no parque, 2 noites na cidade. E se for para fazer o circuito O ou o circuito W, que levam de 5 a 7 dias, aí tem que fazer um planejamento realmente de uma semana.
Quais são os hotéis que tem? Porque tem alguns hotéis dentro do parque e daí sim, não tem muita coisa em volta. Você está dentro do parque, você está mais ou menos dependente do hotel, certo? O que é legal, assim, na Patagônia, aí você conhece várias cidades também, pode completar isso, é que tem um turismo para todos os bolsos, né? Porque tem muito mochileiro, tem muita gente com muito dinheiro, tem muita família e tem tudo. Então, assim, tem desde camping, tem desde resort, tem hotel mega luxo e tem tudo lá dentro. Então é uma questão de o que você quer. E também tem a opção de camper van, que a gente tem lá no blog, as opções, que você dorme dentro da camper. Pode ir para um camping e dormir numa camper, ou pode ter um motorhome e dormir no motorhome. Então, assim, tem mil opções. A gente recomenda a que for adequada ao seu perfil. Tanto financeiro como de perfil de viajante mesmo, perfil de gosto, daquilo que você está mais a fim de buscar como aventura ou não, como conforto, nível de Porque a conforto, sua nível de luxo, experiência. nível de tô descansando, nível de quero aventura, tem para tudo, né? Porque para um pode ser uma experiência maravilhosa, um camping, para outro pode ser um perrengue total, né? Então tem que. A gente sempre tem que levar isso em consideração, porque assim, me toquei nisso outro dia, por exemplo, com a gente conversando com uma cliente, né? Um dos passeios que eu sou apaixonada em Calafate é fazer o mini trekking. Acho que todas as vezes que eu for para Calafate, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer. Mas isso sou eu, e a gente tem uma cliente que falou assim: não, 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 não quero. Não quero. Não, mas é muito legal, é uma super experiência. Não, mas eu não quero, não gosto de caminhada, não é minha praia. Então, realmente, assim, tem que ver o que vocês gostam, o que você gosta de fazer e desenhar a viagem. Eu sou super sincera, às vezes até sincera demais, mas eu acho que tem que ser, né? Porque a gente se apaixona por uma coisa, mas ou a gente faz o outro se apaixonar antes de ir, ou a gente tem que ser bem sincera de que ele, qual é o que vai acontecer, qual é a expectativa que ele tem e qual é a realidade que ele vai encontrar. Hoje mesmo a gente está conversando sobre o deserto e assim, tem passeios super simples e passeios mega luxuosos, mas o que você espera, né, de um passeio no deserto? Então isso é a mesma coisa lá na Patagônia. Tem os campings super rústico, muita natureza, muito vento, muito frio, muito calor, muita chuva, muita neve, às vezes tudo no mesmo dia. Mas o que você espera do seu contato com a natureza? É ver quentinho dentro de um hotel 5 estrelas, sentado no sofá tomando chocolate quente, ou é ali na barraca, sacudindo tudo? Então, assim, depende. E as duas são maravilhosas, mas depende do que você gosta. E em termos de época do ano, qual é a melhor época do ano para fazer a Patagônia em geral e principalmente em especial a Torres del Paine? Torres del Paine, o próprio parque já define quando ir, né? Porque diferente do parque na parte da Argentina, que o ano inteiro você tem um turismo intenso, né? Mesmo no inverno, na parte chilena, não. O parque fica aberto, mas vários hotéis dentro do parque fecham no inverno e só reabrem um pouco antes do verão e fecham um pouquinho depois do verão. Então, ali já define um pouco qual é o período que você vai, que é final de ano. E se você for em outubro, dependendo do ano, ainda pode pegar neve, muito vento e tal. Até que no inverno tem menos vento que no verão, mas assim, você pega um clima difícil para fazer trekkings, a menos que você seja um expert em caminhadas e goste de caminhar na neve. Então, assim, é final de ano. Final de ano, entre novembro e fevereiro. É. Seria o ideal. Isso. E com criança, dá para ir com criança, muita gente vai. Tem alguns hotéis que não aceitam, que são mais para adulto, mas muita gente leva. O próprio chileno vai muito ali pro parque de carro com as crianças, fazem piquenique. É tipo um parque mesmo, né? Que é pra gente. Aqui um Ibirapuera, para eles é Torres del Paine, então assim. Óbvio que dá para ir com criança. Não tem assim lazer, tipo parquinho, essas coisas assim para criança, não tem, né? Então é um parque bem natureza mesmo, gigante para fazer boa parte de carro, muita caminhada. Tem as cachoeiras, tem os rios, bem contemplativo.
Você fala em cachoeira e rio, mas não é lugar para você aproveitar. É pra ver. É para ver, né? É gelado. Que a água é gelada. É que você falou de parque, aí eu me lembrei, talvez seja. Eu me lembrei do Parque Nacional de Itatiaia, porque a gente esteve ali perto faz pouco tempo, faz 3 semanas. E também tem as cachoeiras, é um lugar contemplativo de natureza, legal também para ir com criança, mas ali dá para nadar no verão. No inverno não dá, mas no verão dá. A cidade de Porto Natales tem uns parquinhos públicos para criança. Então, assim, tem algum lazer, mas eu não achei que é uma cidade assim voltada para criança. E o parque de Torres del Paine também dá para ir para criança, eles gostam, amam. Tem a navegação, tem as geleiras, mas também não é uma atividade assim para criança, mas dá para fazer. A parte argentina eu já acho que é mais acessível para criança. Eu já acho que tem mais atividade, mais restaurante, mais gente, mais bicho, mais tudo. É o Calafate, mais acessível para criança. Tem muito parquinho, tem os eventos, tem muita criança circulando, né, na cidade, os locais mesmo. Então, acho que é uma cidade assim que a criança se sente mais à vontade. E em termos de gastronomia no Chile, parecido com El Calafate, onde você tem a carne e o cordeiro patagônico como pratos típicos, muito típicos do local, tem alguma coisa muito diferente no Chile? Você tá me perguntando, eu sou vegetariana. Tô pensando aqui do cordeiro. Tem. Para os vegetarianos, tem várias opções. Ah, isso é ótimo, bom saber, porque tem muita gente que pergunta. Ontem mesmo uma estava me perguntando como é que é a Argentina e o Chile para vegetarianos. Tem muita opção. Hoje todo menu, não é muita opção assim, né? Todo menu tem uma opção vegetariana, pelo menos. O café da manhã sempre tem muita opção vegetariana. Mas, sim, eles também, a carne é o principal ali. Lembrando aqui, eles têm um restaurante de massas no centro, tem uma de parrilha, né, também famoso lá no centro, tem hamburgueria bastante, tem empanada também, igual na Argentina, comida maravilhosa. Comparando o câmbio, né, a Argentina, no momento, bem mais favorável pra gente. No Chile, tudo dolarizado, assim, é mais carinho. Mas também é ótimo. E eles têm de bebida o pisco, que é tão famoso quanto no Peru, né? O pisco e eles têm as cervejas artesanais, que a Patagônia é bem forte, tanto a chilena como a argentina. E eles têm também agora, né? Eles têm as destilarias de gin. E tem uma bem famosa lá em Porto Natales. Tem um hotel que tem uma destilaria que você visitou também? Não é destilaria. O The Singular, que é um hotel maravilhoso, que quem for para lá tem que ir, e se puder se hospedar, é um hotel de luxo. Ele é muito famoso porque ele é um hotel histórico, é onde existia o frigorífico, e ele foi reformado, e o museu tá maravilhoso, é um ponto turístico, tem uma visita guiada. E o hotel também, além de ter diárias e tudo, dá para reservar pela agência, pelo Booking, eles também têm um pacote que inclui atividades, que inclui os trekkings em Torres del Paine. Então, se quiser fazer uma coisa assim toda completa com o The Singular, é possível. Aí pode entrar em contato que a Andréia, a gente ajuda a organizar, porque vale a pena. De hospedagem também em Porto Natales, aí tem de todo, tanto no parque como em Porto Natales, tem de todo tipo. Tem desde pousadinha até hotel categoria turística, hotel 5 estrelas. E eles têm muitos passeios de barco ali pelo rio, mar. É o Atlântico. Não é o Atlântico, é o Pacífico, Chile, porque porque eles têm os fiordes e a água do Pacífico chega ali. Eu falando besteira aqui, mas algo assim, porque eu fiquei na dúvida, por que a água do Pacífico chega aqui? E são os fiordes. Nossa, eu já estou com vontade de conhecer. Não fui. A parte geográfica você pode dar um Google que ele explica melhor, mas a parte turística aqui
A gente faz assim, eu faço o post do podcast e coloco um mapinha ali para as pessoas poderem um link enxergar. para a Um Wikipedia. link para ver no Google Maps. Não, mas é muito bacana. O parque também tem o Milodon, porque o Milodon é tipo um tamanduá gigante, é um bicho pré-histórico. E aí tem a rua Milodon, o táxi Milodon, é tudo Milodon. E ele tem as cuevas de Milodon, que fica dentro do parque, que é onde ele habitava, assim. Então tem uns passeios históricos lá interessantes. Parecido com você fazer os passeios rupestres, os passeios nas cavernas ali em El Calafate, que aí você pode fazer os passeios com guia ou todos os passeios são autoguiados? Outra dúvida. Então, depende. O autoguiado, os curtos são todos autoguiados. Você faz super tranquilo, sozinho. Encontra uns guanacos no caminho, mas tudo bem. Os pumas também pode encontrar, mas no caso a gente não encontrou, ainda bem. Agora tem os longos, o circuito W, o circuito O. O ideal é contratar guia ou agência para já ir com isso tudo organizado, porque na verdade são 5 dias direto, então você dorme no circuito. Então tem toda a estrutura de barraca, de tudo, de comida, então isso tem que fazer guiado. A base torre, quem não é muito expert em trekkings longos, também o ideal é contratar um guia ou comprar um passeio guiado. Tem gente que faz sozinha, mas é igual a Laguna de los Três. Assim, se você não está muito acostumado, recomendo um guia de montanha para acompanhar. Essa é uma parte importante nesses destinos de natureza, que a gente está tendo a experiência, que a gente conhece alguns guias, indica os passeios, tanto em El Calafate, El Chaltén, agora Torres del Paine, no Chile também no Atacama, porque a alimentação e o tipo de caminhada e quando é um negócio mais pesado e mais longo, realmente ter estrutura, você contratar agência, você contratar guia especializado é o mais recomendado para evitar problemas, inclusive problemas físicos, problemas de você não correr algum risco desnecessário. De tudo. E o equipamento e tal. Eu tenho colocado, assim, tudo que dá tempo no @patagonia.maripelomundo. Muita coisa não dá tempo de colocar, então é só entrar em contato que eu vou respondendo. Óbvio que tem gente que é muito expert nessa região, mas eu acho que assim, o diferencial da gente é que a gente vai com um olhar super turístico mesmo, assim, é turista, é família, é mãe. Eu queria dizer, um olhar família. A gente vai com esse olhar de não ser expert, não ser mochileiro, nem como é que se chama? Trequista? Não sei nem o nome. Os experts em trekking. Então, assim, a gente realmente vai com esse olhar de primeira viagem para aproveitar ao máximo, mas para também ter uma experiência um pouco mais além daquela excursão básica. Então é só entrar em contato que a gente ajuda, tanto no roteiro, ou com dicas pontuais, ou para definir destinos e tempos de viagem, fica à vontade. E essas e outras dicas, como a Mari falou, a gente tem tanto no Instagram, muita coisa no blog, sempre tudo que vocês precisarem consultar no blog, a gente tem os posts e o contato com a gente em qualquer parte da sua viagem, desde o início do planejamento até se ficou faltando alguma coisa quando você está indo viajar para um roteiro ou por alguns passeios, a gente está aqui disponível. E olha lá no blog que eu fiz 2 posts, um sobre Torres del Paine, com várias coisas que eu não falei aqui, mas tem lá sobre o parque e também sobre os 2 hotéis que eu fiquei, que um é o Glamping, maravilhoso dentro do parque, o EcoCamp, e o outro o The Singular. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo episódio com outras dicas. A gente tem algumas dicas a mais também de Buenos Aires para passar aqui, outras dicas também mais da Patagônia e 2023 está chegando e eu espero que vocês continuem gostando do nosso episódio. Compartilha, curte, comenta, manda a sua dúvida, o seu questionamento, a sua sugestão de qual é o tema que vocês querem ouvir a gente conversando aqui e dando dicas. Obrigada, Mari. Obrigada. Tchau, tchau.